Fala, galerinha do Primeiro Super, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo certinho aí na sua casa? Hã? Cuidando aí de você, da sua família? Ah, então tá bom, legal. Ó, vamos trabalhar mais um módulo aí, galera. Vamos lá, vamos trabalhar mais porque módulo que vem, mais massa molar pra gente trabalhar, mais mol, essa parte que é uma parte super importante, que cai bastante em vestibulares, tá? Então a gente tem que caprichar nessa parte aí, tá bom? Ó, para você se organizar, vamos lá, você que tá com a apostilinha na mão, é a apostilinha 4, correto? Minha química é a 232, o módulo é o 11, a página é a 219, tá bom? Então localiza certinho aí, pra gente falar agora do último módulo que envolve massa molar e mol, correto? São exercícios um pouquinho mais difíceis que nós vamos trabalhar, exercícios mais bem elaboradinhos aí, né? Que realmente podem aparecer nos vestibulares aí, tá bom? Tá? A maioria dos exercícios que eu vou fazer são de vestibulares. E os 3 últimos que eu vou fazer hoje aqui, para você nesse módulo, eu peguei 3 da FUVEST para a gente resolver, tá bom? Beleza? Vou fazer de aplicação, vou fazer propostos e trouxe mais 3 esses para a gente fazer. Por quê? Porque essa aula, especificamente, é uma aula que envolve só exercício. Como eu falei para você na aula passada, o que a gente tem que ter no nosso coraçãozinho? Ó, falou em mol, falou em massa molar, né? A gente sempre faz o quê? Monta a nossa linha. Lembra que eu expliquei na aula passada? Aquela linha que envolve mol, massa e número de moléculas. Caso o cara pergunte pra gente o número de átomos que está dentro da molécula, aí nós não podemos esquecer daquela tática que eu te expliquei também, de multiplicar o 6 vezes 10 a 23 pelo número penduradinho. Lembra disso? Tá? Vamos treinar isso aí? Vá? Tá? Então, é importantíssimo você ter assistido a aula passada, correto? Tá? Para a gente poder aplicar agora tudo que nós falamos na aula passada nessa aula aqui, tá bom? Então, eu já vou começar fazendo exercício, porque não tem teoria mais. Aqui é a aula inteira só de exercício, tá? Então, eu escolhi alguns aí para a gente fazer, para fortalecer você, te passo a tarefa, você faz e a gente manda ver nesse módulo 11. Certinho, galerinha? Show de bola? Então, tá bom. Ó, vamos lá. Primeiro exercício, ele está aí na tua apostilinha, na página 219, é um exercício de aplicação teu, né? A aplicação é a apostila de aula aí, certinho. Olha o que o cara fala, ó. A glicogênese é um processo por meio do qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose, né? Durante o jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores não glicídicos. Tudo bem. Qual a quantidade de moléculas, olha só galera, de glicose, em uma amostra de 12 gramas desse açúcar? Então está perguntando molécula e está fornecendo massa e está dando os dados aqui. Além da constante de Avogadro, ele fala as massas molares dos elementos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a massa molar da glicose, correto, que a gente já sabe, nós vamos calcular, e montar a nossa linha. Então esse é o grande segredo. Professor, sempre eu vou montar a linha? Sempre você vai montar a linha, tá? Vem comigo, ó como nós vamos fazer isso aí, ó, quer ver? Vamos lá, primeiramente, achar a massa molar da glicose. São 6 carbonos. Qual que é a massa do carbono? 12. Então, eu faço 12 vezes 6, mais. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Eu faço 1 vezes 12, porque são 12 hidrogênios. Ó. Quantos oxigênios eu tenho? 6. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Então, eu faço 16 vezes 6. Tá bom? Se a gente somar tudo isso, nós vamos chegar no valor de 180 gramas por mol. Agora que é o grande segredo. A gente escreve a nossa linha, correto? Vamos lá? Vamos montar essa linha então, ó. Então, 1 mol de glicose pesa quanto? Tá aqui, ó, 180 gramas. Então, a massa molar é sempre em gramas por mol, tá, gente? Então, é a massa de 1 mol, tá vendo, ó? Isso tem o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Sempre 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Caso, se ele tivesse perguntado, por exemplo, o número de átomos de carbono nesses 12 gramas desse açúcar aqui, o que você deveria fazer? Multiplicar o 6 vezes 10 a 23 pelo número penduradinho que está no carbono, que é quanto? 6. Então você faria aqui vezes 6. Aí aqui sairia átomos de carbono, entendeu? Tá? Mas relaxa que aqui ele está perguntando o número de moléculas por enquanto. Então tranquilo, já montei aqui, já está a molécula. Lembrando que quando você for montar a regrinha de 3, ó, não esquece não. Sempre tem que ser mol debaixo de mol, grama debaixo de grama, molécula debaixo de molécula, tá? Tem que ser simétrica a tua regrinha de 3, tá bom? Beleza, quantos gramas ele fala? 12, ó. De açúcar, chique. Coloca o X aqui debaixo do número de moléculas. É só a gente multiplicar em cruz, tá? Multiplicando aqui em cruz, isso vai dar 0,410 a 23. Eu fiz 12 vezes 6, dividido por 180, deu 0,4, tá? Então, 0,4 vezes 10 a 23, eu vou correr a vírgula uma vez, ó. Corri a vírgula uma vez, deu 4 vezes 10 a 22, né? Aumentei aqui o número,
Então diminui o expoente aqui, correto? Isso já sai em número de moléculas já prontinho pra gente. Entenderam como é que a linha é importante demais pra gente, né? Então o grande segredo é eu ter a massa molar e a partir da massa molar eu vou lá e monto a linha. A linha então sempre faz a relação assim, mol, massa, molécula. Correto, galerinha? Tá aí o primeiro exercício então da páginazinha 219 de aplicação. Vou fazer mais um? Bora lá? Ó, esse é o 2 aí na sequência, na mesma página, tá? Na tua apostila aí de aplicação, ó. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetil salicílico. Deu a formulinha do ácido. Considerando a massa molar dele 180, nesse caso ele já deu pronta a massa pra gente, em gramas por mol, ó, né? E a constante de Avogadro, tá? Gente, sobre o dado da constante de Avogadro, às vezes tem exercício que não fornece. Então esse 6 vezes 10 a 23 a gente tem que lembrar, a gente tem que memorizar, tá bom? Esquece não, ó, que a massa a quantidade de moléculas sempre em 1 mol, ou de átomos, né? Qual é o número de moléculas da substância ingerida? Então, muito parecido com o exercício anterior. Beleza. O que eu faço? Como eu já tenho a massa molar, eu já posso montar a nossa linha com as 3 informações já diretamente. Então, eu coloco lá, ó, 1 mol, que pesa 180 gramas, que ele falou aqui, que está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Correto? Tranquilo. Qual que é a massa que ele usou? 45. Só que tem um detalhe aqui, galerinha. Essa massa, ela está em miligramas, tá vendo? Para eu colocar aqui na minha regrinha de 3, eu tenho que converter isso para gramas. Eu não posso colocar miligrama debaixo de grama. Tá? Então tem que ser tudo simétricozinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 45 aqui, ó, e vou dividir ele por 1000. Até porque 1 grama tem 1000 miligramas. Se você quiser fazer uma regrinha de 3 também, tá? Se 1 grama tem 1000 miligramas, 45 miligramas tem X. Se você quiser fazer separado, tá? Mas é só dividir por 1000. Aí você converte isso aí para gramas, né? Ou multiplicar por 10 a menos 3 o 45, tá? Que é o que eu fiz, ó. 45 vezes 10 a menos 3, eu dividi o 45 por 1000, então, né? E já converti para gramas, para ficar grama debaixo de grama, correto? E já coloquei o X aqui debaixo de molécula. É só multiplicar em cruz. Eu fiz 45 vezes 6 dividido por 180, tá? Multiplicando aqui em cruz, ó. E aí 10 a menos 3 vezes 10 a 23, ó, 23. Aí você soma os expoentes. Com menos 3 dá 20, correto? Então deu 10 a 20, tá? Então 1,5, 10 a 20 moléculas já é a respostinha desse nosso exercício. Olha a importância, portanto, da gente montar a nossa linha com essas 3 informações, tá bom? Então é essencial a gente ter a massa molar e montar a nossa linha, tá bom? Então são exercícios que não são tão complicados por enquanto, né? Vamos caminhando, beleza? Vamos fazer o terceiro agora, ó, que tem na tua apostila. Tiozinho diz o seguinte, vamos lá, ó. A cafeína, galera, é um estimulante bastante comum encontrado no café, chá, guaraná, etc. Tá bom. Tem fórmula molecular C8H10N4O2. Então ele deu a formulinha. Portanto, é correto afirmar que em 582 gramas de cafeína contém. Então esse aqui já é um pouquinho mais chatinho, porque ele vai falar aqui, ó, em átomos de hidrogênio, gramas de oxigênio, átomos de carbono. Ele dá várias informações aqui, né? Bom, gente, o que a gente sabe é que em 1 mol a gente sempre tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, correto? E aí eu preciso, para eu saber a massa, eu tenho que calcular a massa molar disso aqui também, né? Como é que a gente faz isso? Bom, ó, eu vou calcular a massa molar dessa substância grandona. Eu pego lá 12 vezes 8, mais 1 vezes 10, mais 14, que é o nitrogênio, vezes 4, ó. Mais o oxigênio, que é 16 vezes 2. Somei tudo, deu 194, tá bom? Beleza, é a massa molar. Bom, aí o que eu faço? Eu pego e monto aqui, ó, olha só, galerinha, a minha linha, né? 1 mol, 194 gramas, 123 moléculas, tranquilo? Beleza. Agora, quantos gramas o cara falou que tem de cafeína? 582. Procedimento igualzinho que nós fizemos anteriormente. Eu coloco 582 aqui e coloco um X aqui para eu saber quantos mols de cafeína que ele está trabalhando nessa massa, tá? Fiz a continha, isso deu 3 mol. Então, gente, eu não sei se você lembra da aula passada, mas é assim, cada mol dessa substância aqui, ó, eu tenho 8 mol de carbono, eu tenho 10 mol de hidrogênio, eu tenho 4 mol de nitrogênio, eu tenho 2 mol de oxigênio. Se eu tiver 2 mol disso aqui, ó, eu dobro tudo, eu tenho 16 mol disso aqui, eu tenho 20 disso aqui, eu tenho 8 disso aqui, eu tenho 4 disso aqui. Se eu tiver 3 mol disso aqui, ó, 3, 8, 24 mol aqui, 30 mol aqui, entendeu? Então eu posso falar em mol e responder em mol, correto? Beleza, ele fala na letra A que você tem aqui, ó, 10 vezes 6 vezes 23 átomos de hidrogênio.
Bom, 6 vezes 23 é 1 mol, correto? 10 vezes 1 mol daria 10 mols. Realmente, eu teria 10 mols disso aqui se eu tivesse 1 mol da substância inteira. Mas quantos mols eu tenho da substância inteira? 3 mol. Então, na verdade, eu tenho 30 mol de oxigênio. Porque é 3 vezes aqui, gente, tá vendo? Ó, 30, não 10. E aqui ele está falando 10 vezes 1 mol que dá 10 mol. Então, eu não posso marcar a letrinha A. Certo, gente? Ó, letrinha B, ele fala 32 gramas de oxigênio. Ó, 32 gramas de oxigênio eu teria, o oxigênio é 16. 16 vezes 2 realmente dá 32. Eu teria se eu tivesse 1 mol dessa substância, né? Mas eu tenho 3 mol, ó. Então, gente, se eu tenho 3 mol, eu tenho que fazer 2 vezes 3, que daria 6 mol de oxigênio. 6 vezes 16. Entendeu? Então, esse 32 está errado. Aí ele fala 1,44, 10 a 25 átomos de carbono. Para a gente calcular o número de átomos de carbono dentro da molécula, lembra que é aquela técnica da gente multiplicar pelo número penduradinho? Vamos tentar? Quantos mol a gente tem? 3 mol. Beleza, então eu faço assim, ó, copiei a linha de novo, tá bom? Só que agora eu peguei aqui, ó, e multipliquei o 6 vezes 10 a 23, aqui, gente, que é átomos de carbono, pelo número, 6 a 23 moléculas, pelo número penduradinho do carbono, que é 8. Então aqui vai sair em quê? Em átomos de carbono. Certo? Aí o que você pega? Você pega a massa que ele fala e coloca o X aqui. Esse X vai sair em átomos de carbono. Tá vendo como é que você calcula quando ele pede o número de átomos que está dentro de uma molécula grandona? Né? Então você monta a linha normal, certo? E aqui você coloca o penduradinho do átomo. Vamos supor, se ele quiser saber o número de átomos de hidrogênio. Não é 10 aqui, ó, o penduradinho dele? Você colocaria 10 vezes 6 vezes 23. Aí sairia em átomos de hidrogênio. Vocês entenderam? Assim que a gente faz. Aí é uma conta um pouco chatinha, você multiplica tudo em cruz. Multiplicando em tudo, fica 582 vezes 8 vezes 6, dividido por 194. Essa conta dá 144. Aí vezes o 10 a 23 aqui. Vou correr a vírgula, posso? Ó, duas vezes, 2 casas eu corri. Então eu corri 2, era 10 a 23, se eu diminuir aqui eu aumento lá. Então fica 23 vezes 10 a 25 aqui. Aumento 2 casinhas, tá? Átomos de carbono. Essa já é a resposta, a letra C, nesse exercício 3. Vocês entenderam? Tá? Então um detalhezinho a mais aí. Se ele perguntar o número de átomos, não esqueça. Isso nós já trabalhamos na aula passada. Tá? Tem que multiplicar pelo número penduradinho lá na linha no 6 vezes 10 a 23. Não pode esquecer. Se ele perguntar o número de átomos de um determinado elemento dentro da fórmula grandona, dentro da molécula. Tá bom? Beleza. Vamos fazer proposto agora. Ó, pego lá. Página 221 aí na sua apostila. Esse é um exercício proposto, é o exercício 6, tá? Dessa aula aí. A quantidade de moléculas de água ingerida por uma pessoa, galera, aproximadamente, ao tomar todo o conteúdo, né, de uma garrafa, com 500 ml de capacidade, Você fala, Renner, mas agora ele deu volume pra gente. Como é que a gente faz? Porque na linha, nossa, é massa que tem no meio da linha, não é? Realmente. Mas se vocês olharem aqui, ele dá a densidade da água, que é 1 grama por ml. Tá vendo? Então eu posso até montar uma regrinha de 3, ó, 1 grama, 1 ml, e 500 ml, X. Então, nesse tipo de exercício envolvendo mol, massa molar, quando ele fornecer densidade, grava isso que é muito importante, galera. Quando ele fornecer densidade, o que você faz? A densidade, na verdade, ele vai ser utilizada para converter o volume para massa. Porque aí você pega a massa e joga na linha. Quer ver? Olha o que eu vou fazer, ó. Quer ver, ó? Exatamente isso, ó. Ó. Você pode usar a formulinha da densidade, que é massa sobre volume, tranquilo. Ou você pode fazer assim, ó, 1 grama de água tem 1 ml. Então, tipo assim, se você pegar 1 ml de água e pesar, pesa 1 grama, tá? Muito bem, mas quantos ml que a garrafinha que ele está ingerindo aí? 500? Beleza, então, ó, 500 ml, X, eu acho a massa da água. Olha só, fiz a continha, deu 500 gramas de água. Esses 500 agora pode entrar na minha linha de baixo, porque tem que ser grama debaixo de grama, lembra? Então vamos montar a linha para água. 1 mol de água, quanto que pesa? Bom, a gente sabe, nesse caso aqui, ó, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Então fica, no caso da água, 1 vezes 2 mais 16, que dá 18. 6 vezes 23 moléculas. Vamos lá de novo, ó, só para você treinar. Se ele tivesse perguntado o número de átomos de hidrogênio, sei lá, nesse volume de água aí, você deveria pegar o quê? Multiplicar aqui o 6 vezes 10 a 23 por quanto? Responde aí na sua casa, para você mesmo. Quanto você multiplicaria aqui? Por 2, que é o número penduradinho. Certo, lindos? É isso aí. Beleza.
Mas agora ele quer moléculas, tranquilo, então eu pego os 500 gramas de água, coloco o Y debaixo de molécula. Olha como é que ficou simétrico, ó, grama debaixo de grama, molécula debaixo de molécula. Então esse Y vai sair em molécula. A conta fica chatinha, porque fica 500 vezes 6 dividido por 18, que dá 1,66,7, 166,7 vezes 23. Vou correr a vírgula, tá? Duas vezes. Então de 23, corri duas vezes, vai para 25. Então ficou aproximadamente aí 1,67 moléculas de água. Essa é a resposta desse exercício 6. Tudo bem? Olha só como é que é o esquema da linha. Então, estou tentando fazer um de cada tipo para você. Quando ele dá densidade, quando ele pede o número de átomos, número de moléculas, mol. Então você tem essas possibilidades, né? Sempre embaixo da linha. Sempre organizando aí. Certinho, galerinha? Beleza? Você fala assim, professor, mas eu sempre vou montar a linha? Sempre. A linha vai ser o teu norte na resolução de exercícios que envolvam mol, massa molar, número de moléculas, número de átomos. Coloca a linha e vai pensando. Às vezes, além da linha, tem uma interpretaçãozinha a mais, ali, uma continha, uma transformação. Pode ter, tá? Mas a linha é a nossa base, é o nosso norte aí, tá bom? Show de bola. Mais um proposto para você. FUVEST diz o seguinte, ó, ele está na página 221 também, é o 7. Ó, a impressão desta página, né, consumiu cerca de 8 miligramas de tinta. Tudo bem. Calcule a massa e o número de átomos de carbono, galera, utilizados para essa impressão, supondo que 90% da massa de tinta sejam constituídas pelo elemento carbono. Bom, se 90% da massa, né, da tinta é o elemento carbono, para eu saber a massa, porque ele perguntou a massa e o número de átomos, né, de carbono. Ué, para eu saber a massa é só eu tirar 90% de 8 miligramas, você concorda? Tipo, multiplicar o 8 por 0,9, não é verdade? Tranquilo, a massa ficou facinha, né? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 8 vezes 10 é menos 3. O que você fez, Renner? Ué, eu converti miligramas para grama, meus amores. Do jeito que eu fiz naquele outro exercício. Eu peguei e dividi esse valorzinho por 1000. Porque aí eu converto isso para gramas, tá bom? Então ficou 8 vezes 10 é menos 3 gramas. Isso está para 100%, correto? Que é a massa total, né, que tá usando na impressão. Agora, dessa massa total, 90% é carbono. Uai, quer dizer então que 90% X. Você concorda que multiplicando aqui em cruz, eu vou achar o X, que é a massa do carbono, que vai estar presente nessa tinta? Tranquilo, foi isso que eu fiz. Ó, deu 7,2, 10 a menos 3, tá? Então eu fiz lá multiplicando em cruz também, né? Já saiu a massa do carbono. Essa foi muito simplesinha. Só que além disso, ele quer saber também o número de átomos de carbono. O que eu faço? Monto a linha. Você fala, nossa, Renan, mas toda hora você está montando a linha? É isso aí, é o grande segredinho. Qual que é a linha para o carbono? Ó, carbono, gente, uma coisa importante. Ó, carbono é átomo, não é molécula. Então, quando é um cara só é átomo, então você coloca aqui átomo. Se fosse, por exemplo, CO2 aqui, aí seria uma molécula. O que é a molécula? É a união de átomos. Então, se aqui for molécula, veja bem, ó, se aqui no mol for molécula, a gente tem que colocar aqui molécula também, certinho? Não, beleza. Uai, com a massa 7,2, 10 a menos 3 gramas, qual é o número de átomos de carbono que a gente vai ter? Y. Aí é só fazer a continha e chegar em 3,6, 10 a 20 átomos de carbono. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, o que eu fiz? Eu determinei inicialmente a massa que a gente tinha de carbono. Aí, a partir dessa massa, eu joguei na linha e achei o número de átomos de carbono. Você falou, Renner, nesse caso você não multiplicou pelo penduradinho aqui, né, no 6 vezes 10 a 23. Não, realmente não. Porque aqui ele falou que só tem carbono. Não é uma molécula grandona que tem o carbono na molécula. Não, o carbono está separadinho aí, entendeu? Porque se fosse, por exemplo, assim, ó, C6H12O6, por exemplo. Aí, para saber o número de ácido de carbono, eu teria que multiplicar esse 6 vezes 23 por 6, que é C6, entendeu? Então você só vai multiplicar aqui, ó a setinha, olha lá para você ver, ó, aqui pelo penduradinho, se o átomo estiver dentro da molécula, for uma molécula grandona com o número penduradinho no átomo. Aí você multiplica, se ele perguntar o número de átomo. Se ele perguntar o número de molécula, você não precisa multiplicar por nada. O 6 vezes 10 é 23. Certinho? Show de bola, galerinha? Então vamos caminhando aí. Bora. Ó, esse é um exercício mais difícil, que já envolve uma interpretação mais intensa aí. Ó, ele diz o seguinte:
As fronteiras entre as fronteiras entre real e imaginário vão se tornando cada vez mais sutis à medida que melhoramos nosso conhecimento e desenvolvemos nossa capacidade de abstração. Átomos de moléculas, sem enxergá-los, podemos imaginá-los, certo? O experimento descrito a seguir se propõe a dar uma ideia sobre o tamanho dos átomos e das moléculas. Vamos ver o que ele fala. Ó. A uma bandeja com água se adiciona 1,6 10 a menos 5 centímetros cúbicos de um ácido orgânico, que é insolúvel em água. Então olha só, então imagina que essa bandeja tinha água, aí ele colocou o ácido. Você pode ver que aqui ó, formou esse círculo aqui ó, do ácido, e esse ácido é insolúvel, ele não se mistura com a água. Forma tipo um círculo lá, né, do ácido que não vai se solubilizar na água, porque ele é insolúvel em água. Ele fala, ó, de densidade 0,9 gramas por centímetro cúbico. Ó, densidade geralmente permite converter massa para volume ou vice-versa. Vamos ver. Com a adição do ácido, forma-se imediatamente um círculo de 200 centímetros quadrados de área. Então ele fala que a área disso aqui ó, é de 200 centímetros quadrados. Tá. Constituído por uma única camada de moléculas do ácido. Uma única camada. Pede para a gente considerar. Arranjadas lado a lado conforme esquematizado na figura a seguir. Imagine que nessa camada, cada molécula do ácido esteja de tal modo organizada que ocupe o espaço delimitado por um cubo. Então ele quer dizer que cada moléculazinha que vai estar aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, seria um cubozinho. Imagina com muitos cubos aqui preenchendo isso aqui. Você fala, professor, é tão difícil de ver. Ó, tipo aqui, ó, um desenho que eu fiz para você, ó, imagina aqui tudo isso, e aqui seria um cubo. A altura desse cubo, ó, que eu posso chamar de H, ó, aqui, seria a altura exatamente da molécula, porque ele pede para considerar o cubo como sendo uma molécula. Concorda? Aí ele fala aqui, ó, o volume ocupado por uma molécula de ácido. Ele quer saber o volume ocupado por essa única molécula aqui, ó. É o volume disso aqui. Certo, gente? Em centímetros cúbicos. E o número de moléculas contidas em 282 gramas do ácido são respectivamente. Muito legal, hein, galera? Ele quer saber primeiro o volume ocupado por uma molécula só aqui, ó. Gente, ó, eu tenho aqui o seguinte. Então, se eu considerei esse círculo aqui, ó, e esse sendo um cubo aqui, eu posso dizer para você, todo mundo sabe que o volume, para eu calcular o volume total disso aqui, basta eu pegar a área total. Você fala, mas por que você está fazendo isso? Porque tem a área aqui, ó. Tá vendo a área do cubo, do círculo? Que ele fala. Então eu pego a área total e multiplico pela altura. Essa altura aqui, ó, é o valor do ladinho do meu cubo, da arestazinha aqui do meu cubo, concorda? E como os valores são todos iguais num cubo, se eu conseguir descobrir o valor do H aqui, eu elevo ao cubo esse H e consigo descobrir o volume do cubo, que é o volume da molécula, que é o que ele perguntou. Entendeu o que eu vou fazer? Então vamos lá, ó, vamos pegar o volume. Qual que é o volume que ele usou? 1,6 10 a menos 5 centímetros cúbicos. Está aqui, ó, coloquei. Qual que é a área do círculo? Está aqui, 200 centímetros quadrados. Está em centímetro e centímetro, tá beleza, 200. Vezes a altura. Aí eu faço a continha e eu acho o valor da altura, que é só esse Hzinho aqui, ó. Dá 8 vezes 10 a menos 8 centímetros. É o valor da altura. Agora pensa. Vamos pensar nesse cubo, ó. Se o H é o valor de uma aresta, como é cubo, o valor aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então é tudo H, concorda? Como é que eu calculo o volume desse cubo, gente? Lá da matemática. É o H ao cubo, não é? Então eu faço lá, ó, H ao cubo. Então, como eu tenho o H que é 8 vezes 10 a menos 8, eu faço ao cubo. Então 8 ao cubo, 512 e tal, 10 a menos 8, corri a vírgula, já ficou prontinho. 5,12, 10 a menos 22 centímetros cúbicos. E esse aqui, gente, já é o valor do volume ocupado por uma molécula. Olha só, um valor muito pequeno, 10 a menos 22, né? Uma molécula é muito pequena mesmo. Vocês entenderam como é que eu pensei? Olha que exercício que a Unicamp cobrou, gente. Um exercício bem interdisciplinar com matemática, então, tá bom? Tá? Fica com medo não, é assim mesmo. Vamos treinando, que nem formiguinha, vamos indo. Só que ele quer mais, ele quer saber o número de moléculas contidas nessa massa do ácido aí. O número de moléculas, eu sei o volume de uma molécula, não sei. Eu também não sei a densidade. A densidade não é 0,9 gramas em 1 centímetro cúbico? Tá bom. E esses 282 gramas que ele fala aqui? X. Concorda que eu acho o volume ocupado por todas elas? Ó, 313 centímetros cúbicos. Ele quer saber o volume ocupado por uma molécula, né?
e o número de moléculas contidas. Então esse aqui, ó, é o volume ocupado por todas as moléculas. E esse aqui, ó, é o volume de uma molécula. Ué, se uma molécula ocupa 5,12 10 a menos 22, isso significa que 313, que é o total aqui, vai ocupar quanto? Y. Fiz a continha, deu 6,1 vezes 10 a 23. Tá? Ó, então dá pra gente marcar aí qual letrinha, gente? A letrinha A. Olha que exercício, gente, tá? Então eu a partir da área, achei a altura, elevei a altura ao cubo, achei o volume do cubo, que ele representa como uma molécula. Aí achei o volume da molécula, de uma molécula. Com a densidade e a massa que ele deu, eu achei o volume total de todas as moléculas, né? Como uma molécula tem esse voluminho aqui, uma molécula, e o volume total, uai, vai dar o número total de moléculas, correto? 6,1 10 a 23. Muito bom esse da Unicamp, hein, gente? Tá nos seus propósitos, na página 222. Tá bom? Chique? Bora lá? Agora vem aqueles extras que eu te falei, ó, FUVEST. 3 da FUVEST, pra gente finalizar, ó. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, faleceu em 1994, aos 93 anos. Era um ferrenho defensor das propriedades terapêuticas da vitamina C. Ingeria diariamente cerca de 2,1 10 a menos 2 mol dessa vitamina. A dose diária recomendada da vitamina é 62 mg. Quantas vezes aproximadamente a dose ingerida por Pauling é maior que a recomendada? Bom, como a recomendada está em massa, vamos tentar converter isso aqui para massa? Bora lá? Bom, achei a massa molar aqui, ó, dela. Fiz 12 vezes 6, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 6, tá bom? Isso deu, na sominha aqui, ó, 176 gramas por mol. Certinho? Vamos lá montar nossa linha? Simbora? Então vamos, ó. 1 mol da vitamina C pesa 176. Ó a nossa linha sendo útil demais, ó. Que tá para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certinho? Show? Beleza. Agora, vem cá. O que eu faço? Eu pego e uso a quantidade em mol que o Linus Pauling ingeria, que é 2,1 vezes 10 a menos 2 mol. E coloco o X aqui, ó. Esse X vai me dar a massa que ele ingeria de vitamina C, concorda? Gente, essa massa, ela dá 3,696 gramas. Convertendo isso aqui para miligramas, porque aqui está em miligramas, eu vou multiplicar por 1000. 1, 2, 3, dá 3.696 miligramas. Ele quer saber quantas vezes esse número é maior que o 62, ou seja, quantas vezes ele ingeria mais que a dose recomendada. Basta eu pegar isso e dividir por 62, você concorda? É o que eu fiz. Eu peguei o valor e dividi por 62. Deu 59,6 aproximadamente 60 vezes. Então veja, gente. Linus Pauling ingeria uma dose 60 vezes maior do que a recomendada de vitamina C. Ele dizia que a vitamina C protegia as pessoas contra o câncer, né? Fortalecia a imunidade e tal, tá? Então, olha só que legal. Aproximadamente 60 vezes é o que ele consumia mais do que a dose recomendada. Tá bom? Nossa linha resolvendo o nosso problema, então. Certinho? Beleza, galera? Mais um? Gente, é o seguinte. Agora, nesses dois últimos aqui, eu vou te passar mais uma tática. Você fala, nossa, mais um, professor? Vou te passar mais uma tática que é para descobrir ou relacionar a massa de um elemento dentro de um composto grandão. Tipo, assim, vou te dar um exemplo, só para você ter uma noção. Você vai colocar sal, né, lá na salada na sua casa, alguma salada. Ou no arroz, ou no feijão, você coloca sal. O sal é NaCl, majoritariamente falando, né? Quanto de sódio só você colocou? Tem como calcular? Mas você está colocando NaCl, mas eu quero saber só o Na. Tá? Esses dois exercícios eu vou tentar te explicar isso. Como você calcula a quantidade de um elemento dentro do composto grandão. Olha isso da FUVEST. A dose diária recomendada do elemento cálcio, veja bem, só do cálcio, que é o Ca, né, para um adulto é de 800 miligramas. Tudo bem. Suponha certo suplemento nutricional à base de cascas de ostras que seja 100% de CaCO3. Então veja, quando o cara toma o suplemento, ele não está tomando só cálcio, ele está tomando CaCO3, certo? Aí ele diz o seguinte, se um adulto tomar diariamente 2 tabletes desse suplemento de 500 miligramas cada, ou seja, 1000 miligramas, né, 500 vezes 2, ele vai ingerir 1000 miligramas, que é 1 grama. Tipo, se ele tomar 1 grama desse suplemento. Só que esse suplemento ele está ingerindo CaCO3, ele não está ingerindo só cálcio. Ele fala aqui, ó, esses 500 miligramas é de CaCO3. Os 1000 também, né?
qual porcentagem de cálcio na quantidade recomendada essa pessoa está ingerindo. Então ele quer saber quantos por cento de cálcio ele está ingerindo. Gente, então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, a tática é a seguinte, ele deu as massas molares e tal. A tática é assim, ó, você vem aqui e fala assim, ó, 1 mol da substância. Sempre você escreve 1 mol da substância grandona. Aí você vê 1 mol, isso nós falamos na aula passada, ó. Tem quantos mols de cálcio? Que número que está penduradinho aqui? Não é 1? Então tem 1 mol de cálcio. Tem quantos mol de carbono se ele perguntasse carbono? 1 mol de carbono. Se fosse de oxigênio, o que você escreveria aqui? 3 mol de oxigênio. Entendeu? Então você faz essa relação mol-mol. Você fala, mas por quê? Porque se você converter isso aqui para massa e isso aqui para massa, você consegue saber quanto do elemento você tem no composto inteiro. Tipo assim, a massa molar aqui ó, é 40 mais 12 mais 16 vezes 3. Essa soma dá 100. E o cálcio é 40. O que significa isso? Significa que se eu pegar cada 100 gramas que eu pegar desse suplemento, CaCO3, eu vou estar ingerindo 40 gramas de cálcio. É tipo uma relação percentual, entendeu? É assim que se faz essa regra. Essa regra ajuda muito, gente. Quando você precisar saber a quantidade de um cara dentro de um composto grandão. Certinho? Beleza, então eu faço aqui, ó. Aí eu coloco 500mg vezes 2, né? Porque é o que a dose recomendada aqui. Você fala, professor, aqui você colocou em miligramas. Gente, quando aqui é grama, se você colocar miligrama aqui sai em miligrama. Ela fica simétrico na horizontal. Pode ser também. Já sai certinho. Dá 400mg de cálcio que ele vai ingerir. Então, se ele tomar 2 comprimidos desse aí, ele vai estar ingerindo 400mg. Qual que é a dose recomendada? Que ele fala lá, ó, qual a porcentagem da dose? A dose recomendada não é 800? Ele está tomando 400? Ué, ele está tomando metade. Então, ele está tomando 50%, né? Então, 800 é o 100%, está tomando a metade, ó. Sai a porcentagem do cálcio, 50%. É por isso que a gente marca a letra C nesse exercício excelente da FUVEST. Entendeu o que eu fiz? Tá? Então eu estou tentando fazer um de cada tipo para você, para te fortalecer. Vou fazer mais um desse? Ó, FUVEST também. Ó, como é que a FUVEST gosta de cobrar isso, galera? A embalagem de um sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, chamado sal light, traz a seguinte informação. Cada 100 gramas, ó, cada 100 gramas do sal, tá? Contém 20 gramas de sódio. Gente, sódio é só o Na. Isso significa que a porcentagem em massa de NaCl nesse sal é... Será que a gente sabendo essa massa do sódio, a gente consegue descobrir a massa do NaCl? O que vocês acham? Eu vou fazer exatamente o mesmo processo, gente. Presta atenção, ó. 1 mol de NaCl tem o quê? 1 mol de Na, não é? Penduradinho aqui não é 1? Ó como é que isso ajuda. Qual que é a massa molar do NaCl? 58. A FUVEST deu aqui, então eu já coloquei. 1 mol disso pesa 58. O Na 23. Significa o seguinte, se você ingerir 58 gramas de sal, você está ingerindo 23 gramas de sódio. Inclusive é assim que o nutricionista calcula o teor de sódio do alimento, a partir da quantidade de sal colocada. Certo? Essa é a proporção. Em cada 58 gramas de sal, você tem 23 gramas de sódio. Mas quantos gramas de sódio tem nesse sal que ele falou? 20? Eu coloco 20 debaixo do sódio, ó. Coloco o X aqui, aí eu vou achar a massa do NaCl no sal light, que dá 50,4. A massa do sal inteira não é 100? Então ficou fácil. 100 é o 100%, que é o total. 50,4 aproximadamente 50. Vai sair aqui a porcentagem de NaCl que a gente tem dentro desses 100 gramas de sal. Olha que interessante esse exercício, gente. É por isso que a resposta é a letra C aí. Entendeu? Então essa é a tática, essa é a dica, né? Se caso ele perguntar para você qual é a quantidade de um elemento dentro de um composto grande, dentro de uma molécula, você faz assim. 1 mol da molécula tem quanto? Por exemplo, se fosse C6H12O6, 1 mol de C6H12O6 tem 6 mol de carbono. Aí você converte em massa dos dois lados. Aí você vê quanto de massa de carbono você tem numa certa massa da substância inteira, no caso que seria a glicose. Tudo bem? Vocês entenderam, gente? Tá? Essa aqui é a tarefinha que eu gostaria que você fizesse para mim, tá? Tá lá no módulo 11, a página é 221, tá? Da tua apostila 4, que você tá aí. Eu quero que você faça esse exercício para você fortalecer essa parte aí para mim, certo, meus amorezinhos, meus putiuquinhos? Certo? Preparei também de novo com muito carinho essa aula para vocês, espero que vocês tenham gostado. Faça essa tarefa, manda ver na sua casa e vai dar tudo certo, nós vamos vencer e no final vocês vão ver, nós vamos sair vitoriosos, tá bom? Um beijo muito gostoso para vocês. Valeu, galerinha, um beijão, tchau!